O misterioso caso do quarto 1046. Logo após a virada do ano, na quarta-feira do dia 2 de janeiro de 1935, às 13 horas e 20 minutos, um homem atravessou na entrada do President Hotel, situado na região central da cidade do Kansas, carregando em mãos nada além de um pente e uma escova de dentes. Bem vestido num terno preto, ele era um pouco corpulento, possuía as estruturas das orelhas levemente deformadas, assim como de um boxeador. Tinha uma cicatriz branca e horizontal no lado esquerdo da cabeça, que aparentava ter mais ou menos 25 anos de idade. Conversando, ele deu o nome de Roland T. Owney durante o check-in, pediu um quarto que não tivesse janela para a rua e recebeu a chave do quarto 1046, localizado no 10º andar do edifício. Logo em seguida, Roland deixou o local e ninguém percebeu que ele possuía um comportamento estranho ou não, sobretudo pelo fato de o hotel era conhecido por uma cidade hospedar viajantes de negócios que gostavam de certa companhia noturna. No dia 3 de janeiro, por volta do meio-dia, as camareiras Mary Soft bateu a porta do quarto 1046 para poder limpá-lo. Naquele horário, a maioria dos hóspedes havia deixado o hotel e provavelmente o dia estaria bem tranquilo e muitos dos hóspedes sairiam para fora. Quando ela abriu a porta, encontrou Roland sentado na cama ainda feita, com o quarto submerso numa penumbra, causando uma solitária lâmpada do abajur, enquanto as persianas fechadas continuava a claridade do sol a pino. A mulher disse que ele parecia tenso e assustado. Mary falou que ele poderia voltar mais tarde, mas Roland insistiu que ela ficasse. Enquanto ela limpava, o homem vestiu o casaco e pediu para que Mary deixasse a porta destrancada. Depois que terminasse, pois ele esperava um amigo que chegasse mais tarde, ela concordou e assim fez. Às 16 horas, Mary retornou ao 1046 para entregar toalhas limpas. A porta ainda estava destrancada, assim como havia deixado, que entrou novamente e encontrou Roland, só que dessa vez estava deitado por cima da cama ainda arrumada. Ele parecia estar dormindo e havia um bilhete na mesa da cabeceira, dizendo: "Dom, volto em 15 minutos, aguarde." No dia 4 de janeiro, às 10h30 da manhã, a bizarrice no local permaneceu. A porta do quarto de Roland estava trancada por fora, como acontecia quando os clientes saíam. Porém, para o espanto da camareira, o homem estava sentado numa cadeira no canto do cômodo na escuridão. Minutos depois, o telefone tocou e Roland atendeu. Mary pôde ouvi-lo dizer: "Não, Dom, não quero comer, não estou com fome, não, Dom, por favor, não quero." Assim que desligou, após alguns segundos de silêncio, ele passou a interrogar Mary a respeito de como era o roteiro e suas funções, pedindo seus horários e escalas. A mulher respondeu, apesar que ainda achava muito esquisito, uma vez que não havia um pingo de curiosidade no tom dele. Logo após anoitecer, Mary retornou com mais toalhas para o quarto 1046 e, ao bater na porta, recebeu uma resposta agressiva de um homem que não era Roland. Ele falou que não precisava de toalhas e mandou que ela fosse embora e não voltasse. O homem na noite. No mesmo dia, às 23 horas, um morador da vizinhança, identificado como Robert Lane, viu um homem correndo pela rua apenas de calça e vestindo uma camisa fina, apesar do frio intenso. Ele descobriu que mais tarde seria Roland T. Owney. Robert parou para perguntar se ele precisava de alguma ajuda e Roland rapidamente perguntou se ele poderia lhe dar uma carona para o President Hotel. Mais de perto, após aceitar o pedido, Robert notou que seu então passageiro sangrava a partir de um grande ferimento no braço e estava coberto de hematomas. Meses depois, o morador declarou para a polícia ter ouvido Roland sussurrar: "Eu acabarei com isso, amanhã." Durante a madrugada, Jane Owney, um hóspede hospedado no quarto 1048, afirmou ter ouvido vozes exaltadas vindo do quarto 1046. Uma delas pertencia a uma mulher. Jane pensou que poderia reportar a recepção, mas desistiu. Às 2 horas da manhã, uma prostituta que procurava por um cliente no quarto 1026 se perdeu e acabou parando no mesmo andar do que 1046 de Roland. Foi então que ela ouviu um alvoroço, provavelmente de alguém se debatendo e alguns gemidos, barulho de água e depois um silêncio. Ninguém. Na manhã de 5 de janeiro, às 8h30 da manhã, a recepção do hotel percebeu que o telefone do quarto 1046 estava fora do gancho desde o início da noite. Imaginando se fosse um descuido, um mensageiro foi até o quarto de Roland informar sobre o ocorrido. Como o homem não respondeu quando ele bateu a porta, então decidiu usar uma chave mestra.
Após abrir a porta, havia sangue nas paredes, pelo chão e respingos até o teto. O cômodo parecia uma sala de abate. No banheiro, Roland T. Warren estava pelado de joelhos, com a cabeça apoiada na beirada da banheira, cheia de água e sangue. Ele tinha uma corda amarrada em seu pescoço e ao redor de seus pulsos. O homem havia sido esfaqueado em diversos lugares e possuía um corte no peito, bem sobre o coração. Aterrorizado, um mensageiro ligou para a polícia, que chegou em poucos minutos e ainda foi capaz de encontrar Roland nos seus últimos suspiros, em direção à inconsciência. Quando indagado sobre quem que havia feito isso, Roland respondeu: "Ninguém", completou dizendo que havia caído contra a banheira e que não tentou se suicidar. Roland T. Warren perdeu a consciência e morreu antes de ser hospitalizado. Rastros que não se emendam. A autópsia descobriu que boa parte dos ferimentos e as facadas mais letais atingiram Roland no fim da madrugada e no início da manhã. O hotel não possuía o controle de quem entrava ou saía que não estivesse hospedado, então não puderam fornecer informações concretas. Uma investigação varreu 4 cantos do quarto 1046, porém não e nada fazia sentido. A arma do crime não foi localizada, não havia roupas no armário, nem produtos de higiene e roupas de cama. Não havia marcas de pegada e as impressões digitais femininas encontradas sobre o telefone foram pontuadas pelo sangue de Roland e não foram identificadas. Os únicos elementos retirados da cena do crime foram uma gravata e um grampo de cabelo, um cigarro queimado e um frasco de ácido sulfúrico diluído e um copo de água quebrado sobre a pia. Logo após, descobriram que Roland não existia em nenhum lugar e que era um nome falso. No entanto, à medida que o caso ganhava noticiários e a polícia apelava ao público, diversas pessoas, em sua maioria donos de estabelecimentos como hotéis, arenas de luta, bares e restaurantes, afirmaram tê-lo visto, incluindo o homem que deu carona, mas que ele se apresentava com nomes diferentes em todas as ocasiões. Mas quem era Dom? Quem era a mulher que Jane Owen ouviu gritando no quarto? Todos esses aspectos emendavam a cena do crime. Por que o homem não usou o resto de vida que lhe sobrava para apontar seus assassinos? Meses depois, sem mais informações, a mídia anunciou que finalmente a polícia enterraria o corpo numa cova anônima. No dia seguinte, um florista entregou na delegacia um buquê de 13 rosas, acompanhado de um bilhete que falava nas flores que iriam no topo do caixão e continha um dinheiro destinado ao funeral. No fim, a carta estava escrito: "Amor eterno, Luiz". Cartas para Ruby. Na primavera de 1935, Ruby Ogley suspeitou que algo não estava certo quando começou a receber cartas cheias de gírias, erros e falas que não correspondiam ao jeito do seu filho de apenas 17 anos, que saíra de casa para viajar pelo mundo em 1934. Até que em agosto do mesmo ano, ela recebeu uma carta de um homem chamado Jordan, dizendo que seu filho, Atremos, havia salvado a vida dele e que agora ele era feliz com uma mulher rica do Cairo, e que Artemus havia perdido um dedo, por isso não conseguia enviar mais cartas para ela. Ruby procurou o consulado do Egito na América, mas não conseguiu localizar Artemus. Até que em 1936, Eleanor Ogley, filha de Ruby, leu aleatoriamente uma matéria sobre o assassinato de Roland T. Owens no American Weekly. Pela descrição e foto do homem em seu leito da morte, mas principalmente pela cicatriz na cabeça, fruto de uma queimadura quando criança, ela teve certeza que era seu irmão, Atremo Ogley. A família enviou a foto deles às autoridades do Kansas e foi confirmado que Roland era, na verdade, filho de um viajante de Ruby. Em vez de encerrar esse caso, a gente ficou com mais perguntas do que respostas. Quem era Dom? Quem era de fato Roland? O que ele faria naquele hotel e por que ele estava tão com aquele comportamento estranho? Quem era o Luiz que enviou as flores? Tudo isso ainda continua um grande mistério não solucionado dos Estados Unidos. Ei, você gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o gostei e, é claro, compartilhar com seus amigos. Aqui é o Grupo Interessantíssimo e até a próxima!